maravilhoso quando Deus vem. Eu acho que a cada culto a expectativa sempre é: Deus, se tu estiver ali, todo o resto acontece. Todos os cultos nós temos a expectativa de que Ele venha, e essa deveria ser a sua expectativa quando você vem para o culto, que Ele esteja aqui, que Ele venha. E eu quero boa noite para você que está nos assistindo. Eu fiquei incumbida de compartilhar a palavra conosco, com vocês nessa noite. E nós viemos de um seminário de cura, não profético, a gente teve um também, um seminário de cura, nessa semana que se passou, e foi maravilhoso, né? Foi uma bênção, foi bênção demais. Várias mulheres que estão sentadas aqui estiveram conosco durante a semana, e é um renovo. Deus nos renovou, Deus trouxe algo novo, Deus curou. Foi muito, muito especial esse tempo, né? Porque nós precisamos tirar esse tempo para que Deus venha trabalhar o nosso coração, que Deus venha nos curar, que Deus venha nos renovar. E eu estava meditando bastante, já faz mais tempo que eu estava escalada para essa noite, meditando sobre o que eu estaria compartilhando com vocês. Deus tem falado muito comigo sobre renovação, e veio de encontro com todo esse seminário que nós vivenciamos nessa semana que se passou. Porque ser curado não é nada mais, nada menos do que renovar as nossas vidas. Todos nós ansiamos, queremos e almejamos nos tornar cada vez pessoas melhores, né? Nós queremos cada vez receber mais de Deus, vivenciar o melhor de Deus, ter mais plenitude, mais equilíbrio, ter uma vida melhor, uma vida mais estável, uma vida como Deus sonhou para a gente. Quando nós passamos por momentos assim e dedicamos a nossa vida para estar, e você está sentado aqui porque você entende que a palavra de Deus transforma, que a palavra de Deus cura, que ela vai mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida daqueles que estão à sua volta. Você não vem à igreja simplesmente, espero que não, por um rito. Mas você vem à igreja porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus, ela cura. E eu estava meditando bastante sobre isso e pensando, né, todos nós queremos viver um pedacinho do céu na terra, e Deus criou você, Deus nos criou para que nós fôssemos, que é algo que nós falamos muito na cura, que Deus nos criou para sermos abertos para a vida, para viver a vida com tudo que ela tem, de uma forma intensa, não termos reservas e um coração cheio de muralhas e cheio de reservas, e porque tudo isso, né, nos protege, mas nos impede de viver a vida na sua plenitude da melhor forma. E aí, quando nós viemos para Cristo, com certeza uma das coisas e o que nós desejamos é viver a vida plena e ter cada vez mais a vida aberta para, se for ferido, estar também aberto para eventualmente nós sermos feridos e sabermos responder a essas feridas, não reagirmos a elas. A gente falou sobre isso no seminário de cura. As nossas crenças, aquilo que a gente acredita de forma errada, mexer lá dentro e assim ser renovado. E eu gostaria que a gente abrisse a nossa Bíblia lá em Romanos 12, do 1 ao 21. A gente vai falar de Romanos 12. Acredito que é uma passagem muito conhecida na maioria de vocês, né? E principalmente o versículo 2, no qual que a gente vai, nós vamos iniciar a nossa leitura em Romanos 12. Nós vamos falar hoje de manhã, né? Hoje à noite, sobre sermos renovados. E parar para analisar se nós não estamos nos confundindo com sermos modernizados. Nós vamos falar sobre esses dois conceitos para que a gente possa caminhar na palavra de Deus e entender os tempos que nós estamos vivendo. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 12. Um pouquinho diferente do Rafão, né, que traz a Bíblia. Não sei se vocês já prestaram atenção, né? O Rafão, ele traz a Bíblia, ele abre ela,
Só que o Rafão, ele é mais malandro, ele bota o estudo e amplia a letra assim, coloca aqui dentro, só para não ficar feio, né, gente? Então, eu, né, posso até abrir, mas meu versículo está todo impresso aqui, tá? A gente traz a Bíblia para, né, ficar legal, né? Trazer a Bíblia. Eu espero que você esteja... Nós vamos caminhar, né, através de Romanos 12. Se você tem a sua Bíblia, abra aí, que a gente vai conversar sobre esse capítulo. E aí, eu só não vou abrir a minha Bíblia, porque ele está impresso aqui, tá? Entregando, né? Entregando ouro, entregando... Né? Então, Rafão bota, vocês sabem, né? A gente traz a Bíblia para fazer bonito. Mas está tudo impresso aqui, tá? Então, abra a sua Bíblia lá em Romanos 12. E a gente vai começar a ler a partir do versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E talvez dos motivos pelo qual você está sentado, do qual você frequenta uma igreja evangélica, é para que nós venhamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque nós sabemos que Deus conhece, Deus sabe o melhor para nós. E eu preciso crer que nessa terra é possível que nós venhamos a viver um pedacinho do céu na terra. Sabe aonde? Lá dentro da sua casa. A sua casa deveria ser um pedacinho do céu aqui na terra. E nós todos, né? Acredito que a gente gostaria de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E experimentar aquilo que Deus tem de melhor. Plenitude, ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Quem não quer ser feliz? Eu quero ser feliz. E nós viemos à fé cristã, com todas as lutas e todas as dificuldades que ela tem, nós buscamos a plenitude, buscamos dessa felicidade, buscamos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para encontrar paz, alegria. Só que aí assim a gente fala em não se conformar. O versículo começa em não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Então fala em não se conformar, em se renovar. Para que eu venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que a gente, muitas vezes, nós lemos e nós somos impactados, e esse é um versículo bastante revolucionário, fazedores da história há muitos anos, né? A gente sempre usa muito esse versículo. Ele é um versículo, como eu falei, revolucionário, mas a gente precisa também se deter e ler um pouquinho mais, porque o resto do capítulo 12, ele nos dá inúmeras informações, inúmeras coisas a respeito desse não vos conformais e dessa renovação. E aí eu gostaria de ler, e eu vou apontando algumas coisas, eu vou ler, prometo ser rápida e dinâmica, e você lê aí na sua Bíblia, se você quiser ir marcando alguma coisa, você vai marcando, nós vamos ler o restante do capítulo. Porque pela graça que me foi dada, digo, a cada um dentre vós, primeiro, não pensei de si mesmo além do que convém. Antes pense o quê? Moderação, com moderação. Estamos falando de não vos conformar e de renovação, tá? Pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, somos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção de fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ao que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, com generosidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, que seja com alegria.
O amor seja sem hipocrisia. O que ele está falando? Sem renovação da mente e não se conformar com este século. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Segundo o mandamento do Novo Testamento. Preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo o servir ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhei as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, versículos conhecidíssimo, e chorai com os que choram, características de renovação e não se conformar com este século. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos, não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Não dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei. E ele fecha, né? Esse capítulo é fechado com chave de ouro. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. E não deixai vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Isso tudo é Romanos 12. Nós gostamos muito do primeiro versículo, que fala de renovação, de não se conformar com esse mundo, mas nós acabamos, às vezes, nos detendo no capítulo 2, e nós acabamos deixando a fatia grande dessa renovação para trás. E o que é não se conformar, segundo o dicionário? Não se acomodar. Resignar-se, não submeter-se a alguma coisa sem se revoltar contra ela. O dicionário fala que o que é não se conformar é não se submeter a algo sem uma revolta, sem eu me indignar e tomar uma atitude, fazer algo contra algo que me incomoda, que não está correto. Isso é não se conformar com este mundo. Não se conformar. E aí, o que é renovar? O que o dicionário fala sobre renovação? Fala em transformar em novo. Fazer com que fique melhor ou como novo. Recomeçar, iniciar novamente. Substituir uma coisa por outra melhor ou mais nova. Renovar. Mudar conceitos. Transformar em novo, fazer com que fique melhor. Eu pego um conceito, aquelas coisas que me incomodam, que estão erradas, eu me coloco contra, eu me posiciono, e aí eu substituo por algo renovado, algo novo. Eu pego um conceito, a qual está incorreto, e eu substituo ele por um conceito, por algo novo. Isso é renovar. E é isso que lá nós estamos vendo em Romanos 12. E agora nós vamos perguntar para você, vou lançar o terceiro conceito, que é modernizar. Que nós podemos, quando a gente fala da casa, a gente quer renovar, a gente quer modernizar. Parece que uma coisa vem colada na outra, né? Quando nós falamos de modernização, nós falamos possivelmente também de renovação. Não tem como modernizar sem renovar. Parece que uma anda junto com a outra. Modernizar é adaptar-se olha a diferença. Modernizar-se é adaptar-se aos usos e costumes modernos. Isso é modernizar. Rejuvenescer, dar um aspecto ou uma aparência mais moderna. Quando a gente para ler o conceito de um e do outro, a gente mas que não tem muito a ver, né? A gente casa eles. Eu caso, no nosso conceito, na nossa mente, muitas vezes nós casamos a renovação com a modernização.
Mas se a gente for olhar no dicionário, eles são conceitos diferentes. Modernizar, adaptar-se aos usos e costumes modernos. Quando eu falo de mente renovada, se a gente se adeter, nós nos prendermos no capítulo 12 de Romanos, nós podemos falar em transformação, renovação da mente, não se conformar com esse século. Nós podemos achar inúmeras coisas na palavra de Deus, inúmeras. A gente pode vasculhar ela e eu já vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu vou citar só alguns itens, que eu extraí do capítulo 12, para a gente parar para pensar sobre o que seria renovação, de acordo com a palavra. Não pensar sobre si mesmo, certo? Além do que convém, moderação, entender as diferenças. Ele fala lá sobre, entender que um é diferente do outro, respeitar. Fala sobre esmero, sobre se esmerar no que fazer. Fala sobre dedicação, sobre generosidade, sobre dar com liberalidade. Fala sobre diligência, fala sobre alegria. Fala sobre um amor não hipócrita. Fala sobre detestar o mal, amar cordialmente, honrar o próximo, ser fervoroso no espírito, servir ao Senhor. Tudo isso extraído de Romanos 12, só Romanos 12. Nós nem estamos vasculhando o resto, não vamos entrar em outros versículos, em outras passagens bíblicas. Servir ao Senhor, regozijar-se na esperança, ser paciente, perseverante, compartilhar, praticar a hospitalidade, abençoar os que perseguem, abençoar e não amaldiçoar, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram, ser humilde, não ter ninguém mal por mal, esforçar-se em fazer o bem, ter paz com todos, não se vingar, retribuir o mal com o bem. Tudo isso são características de uma mente renovada, de uma mente que não se conforma com esse século, que não se conforma com esse mundo. Características de Romanos 12. E aí nós, cristãos, muitas vezes, talvez nós confundimos esse conceito com esse conceito de modernização. E é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Modernizados. A nossa sociedade, ela é constantemente modernizada. E se a gente pegar uma coisa bem simples, como eu estar falando para vocês aqui, isso é reflexo de uma modernização. As mulheres estão hoje em lideranças, liderando países. Nós não estamos nem falando mais de mulher. Eu estou ministrando aqui para vocês porque o mundo foi modernizado e as mulheres tiveram espaço. No governo, nas empresas, na política, no mundo empresarial, elas estão em todas as partes, porque o mundo modernizou. Eu estou aqui usando calça, porque o mundo modernizou, certo? Antigamente só podia se usar saia, Quem gosta de assistir, eu gosto de assistir seriados antigos e a gente acompanha essas modernizações, a sociedade, os séculos, como elas foram sendo transformadas. E você está participando, você está fazendo parte de uma geração que continua sendo modernizada, de pouquinho em pouquinho. Não é assim, ontem eu usava saia, hoje eu estou usando calça. Quem acompanha vai vendo que elas foram mudando devagarinho, E aí agora a mulher pode usar calça. E a sociedade foi modernizada. E assim inúmeras coisas. Eu vou voltar a falar sobre essa questão da roupa. E a nossa sociedade, assim, nós estamos, e eu acho que em 2020 foi um dos momentos em que nós mais fomos obrigatoriamente modernizados. Nós somos empurrados de um precipício e é assim, ou você moderniza ou você fica na praia. Empresas se obrigaram a se modernizar, as escolas se obrigaram, a educação, a igreja, tudo, nós mudamos.
E a gente está tentando correr atrás, né, os mais tradicionais, para acompanhar essa modernização. Nós estamos modernizados, isso aqui é o que vinha caminhando devagarinho, de passinho em passinho, de repente nós demos passos de elefante devido a essa pandemia. E nós vemos uma geração modernizada, uma geração que valoriza demais essa modernização, e eu gostaria de ler algumas características. A gente leu características de uma mente renovada, de modernizados. Modernizados, muitas vezes, confundem o amor e a aceitação com se igualar, se comparar. Modernizados trocam, muitas vezes, o esmero pela praticidade, né? Uma sociedade moderna, tudo tem que ser prático, né? E muitas vezes, esse esmero ele é trocado por essa praticidade. Modernizados trocam as vivências pelas tecnologias. Pensam nos outros somente se o outro cruza com o seu interesse pessoal. Uma sociedade moderna hoje diz que você se interessa, você segue, você vai atrás, você se envolve se você tiver ganho, porque a vida é curta. Modernizados, então, como eu falei, se interessam no outro quando cruza o interesse pessoal. Modernizado não se interessa por pessoas ou lugares não populares. Nós vivemos uma geração que se interessa pelo aquilo que é pop. Todas as empresas, as organizações, os lugares, eles estão muito preocupados em ser pop, em terem um canto no seu estabelecimento que seja instagramável, de ter algo que transforme eles num hotspot. Todos querem ser popular, porque as pessoas seguem e vão atrás do que é popular. Então, nós modernizados não se interessam por pessoas ou lugares não populares. São cheios de informação. Mas conteúdos não aprendidos, vivenciados ou absorvidos, porque nós lemos inúmeras. Em uma hora que você passa na internet ou numa rede social, você foi bombardeado de informação, mas nenhum daqueles conteúdos foi aprendido, vivenciado ou absorvido do seu conhecimento. E aí muitas pessoas hoje dispensam os estudos e inúmeras coisas, porque estão cheios de informação. Modernizados, o modernizado todos assistem, usam ou vão sem qualquer tipo de questionamento, porque E eu vou dar um exemplo de modernizado, é assim, modernizado ele não questiona. Se é pop, ele curte. Se é legal, todo mundo está curtindo. Like. Nós damos like nas coisas mais absurdas, sem nenhum tipo de questionamento se aquilo é legal ou não é. Nós aprovamos se todo mundo está assistindo, se todo mundo está usando, se todo mundo vai sem qualquer tipo de questionamento, está tudo certo. Like. E aquilo que você gosta, aquilo que você curte, aquilo que você visita, aquilo que você segue, entende-se que você aprova. Se você curtiu, se você seguiu, se você, entende-se na sociedade que você aprova. Geração modernizada serve com o segundo interesse. Não vou servir por servir, né? Porque não tem tempo para perder. Tem tempo para passar 1, 2 horas em redes sociais, internet, fazendo um monte de coisa, assistindo série, mas para servir, eu vou servir, muito esforço servir, eu sirvo segundo interesses, quando eu tenho ganho. O momento é curtir a vida, pois ela é curta, e eu imagino que ela fica muito curta. Nos nossos dias, ela fica muito curta. Porque se você pegar
seu telefone, experimenta. Tá? A maioria de vocês não faz isso. Eu não gosto de fazer isso no meu celular, eu confesso para vocês. Com tudo isso, eu não estou julgando vocês, eu estou também me autoavaliando, porque a gente para nos eletrônicos dos nossos filhos, a gente avalia quanto tempo eles passaram em cada aplicativo, e é de assustar. Quando eu disse para o meu filho que nós temos lá em casa a gente divide, daí o eletrônico, o tablet, ele tinha 1 hora só para jogar o jogo que ele gosta. Por dia. Gente, 1 hora é bastante coisa, porque depois ainda quer olhar TV, quer isso, quer aquilo. É muita coisa. Quando ele olhou, mas é muito pouco. Como é que eu vou conseguir ficar? Pensa, mãe, se 1 hora pisca, acaba. É assim, a gente começou a controlar, e aí ele pode ainda... Aí nós entramos num acordo que ele poderia contabilizar na semana, a gente chega no domingo, a gente soma as horas dele da semana, coitadinho, né? A gente soma as horas dele para ver quantas horas que ele usou. É um de criança, né? Pega o seu telefone, seus aplicativos, né? Não só a rede social. Tudo é rede social, gente. YouTube é rede social, Pinterest é rede social. A gente fala assim, rede social, Facebook, Instagram. Não, gente. Tudo tudo vai te impulsionar, tudo vai te sugerir, tudo vai tentar te vender. Todos os aplicativos, eles vão tentar te vender algo. E aí, então, a vida fica muito curta. Se você tem o celular na mão, se você usa certos aplicativos, ela fica curta. O seu dia fica extremamente limitado. Então, modernizados, o momento é curtir a vida, pois ela é muito curta e as nossas horas diárias, elas estão sendo encurtadas. Modernizados sabem muito e vivem pouco. Vive o conveniente, vive para ser feliz. Modernizados hoje, na nossa geração, eu vivo para ser feliz. O mais importante de tudo é ser feliz. Nós buscamos, se nós vamos na internet, buscamos tudo porque nós queremos ser felizes. E como modernizados, hoje nós já somos considerados usuários. Igual usuário de droga, né? A gente é usuário. A gente não é nada mais, nada menos que um usuário. Esses são os modernizados. Usuários de todos os aplicativos, você é considerado assim. E tudo... Para os modernizados nessa geração, tudo nesses aplicativos, tudo é designado para viciar você. Você sabia disso? Aquele botãozinho do coraçãozinho, ele foi pensado, o lugar que ele foi colocado, a cor dele, o formato, para que você se viciasse. Toda vez que tem um filtro novo, ele é pensado, será que a pessoa vai viciar naquilo ali? Toda vez que ele tem uma função nova, foi feito um estudo, parece uma coisa boba, né? Olha ali, uma ferramenta nova. Não, ela foi pensada, ela foi designada para que você viciasse, porque quantos mais usuários eles têm, mais dinheiro eles ganham. Então, empresas hoje ganham bilhões, enquanto nós ficamos sentados. Você é um produto, e elas ganham bilhões, enquanto nós, modernizados, ficamos sentados nos nossos sofás, consumindo inúmeras coisas que é de graça, de redes sociais, aplicativos, redes de filmes, existem inúmeras, eles ganham bilhões. Quando você fica sentado no sofá. E tem inúmeras pessoas, e eu não quero entrar em mérito de pandemia ou não, a doença está aí, ela veio, né, para ficar, nós temos que nos cuidar, mas tem inúmeras pessoas não interessadas que essa pandemia acabe. Porque quanto mais as pessoas estão sentadas no sofá, nas suas casas trancadas, sem as vivências e sem as convivências, mais elas usam isso aqui, mais dinheiro. E nessa pandemia, essas empresas explodiram. Porque nós, modernizados, passamos a consumir esses produtos de forma descontrolada. Para os modernizados, fazer o que é legal não é necessariamente... E não fazer o que é mais legal e não necessariamente
o que é correto. Faço o que é legal. E nós, queridos, estamos sendo modernizados. E você não tem como fugir disso. Não estou aqui pregando contra a rede social, contra a internet, contra toda essa modernização, porque nós vamos ser, você queira ou não, se nós olharmos na história, né, nós somos modernizados devagarinho, bem devagar. Nós vamos fazer parte disso. As escolhas que você faz diariamente estão mudando a nossa sociedade. Só que o que me preocupa é que essas escolhas, elas estão sem filtro. A modernização não é renovação. Essas escolhas, essa modernização, ela não está passando por esse filtro aqui. Esse é o problema. Toda modernização sem renovação é totalmente destrutiva. Se você se modernizar, só que você não passar essa modernização por aqui, é o nosso fim. Porque a tecnologia, lentamente, ela está mudando quem nós somos. Você queira ou você não queira. E é nossa função passar ela por esse filtro aqui. Vou voltar ao exemplo da roupa. Estou aqui usando calça hoje. Adoro usar calça. Estou usando calça porque a sociedade ela foi modernizada. Quantas modernizações nós tivemos hoje? E se deixar, as pessoas andam com peito de fora, tudo exposto, corpo exposto. Porque ela vai se modernizando. Só que o que eu preciso? A vestimenta, a forma com que eu enxergo, ela vai modernizando. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, o que eu vou fazer? As roupas, a moda, ela vai se modernizar. E eu vou passar ela aonde? No filtro da palavra de Deus. E aí eu vou avaliando se essa moda, essa sim, essa não, essa sim. Nós vamos ser modernizados? Sim, mas eu vou passar ela por aqui. Vou usar vestido e como antigamente, porque eu não quero. Não, nós vamos nos modernizar. Só nós vamos alinhar nossa vestimenta com a palavra de Deus. Talvez isso seja um exemplo simples e básico, mas assim é tudo na nossa vida. E uma estatística que eu gostaria de ler de um documento, eu extraí essa estatística de um documentário agora do ano de 2020 que saiu, porque nós nos perguntamos e cada vez a gente se pergunta mais como essa geração mais nova, filhos de famílias, os pais se perguntam, a gente olha assim, nossa, como é que o filho, olha o que ele acredita, olha os rumos que ele está tomando, as formas, e a gente se questiona, nossa, gente, como é que está, o que está acontecendo nessa sociedade, que os filhos não estão mais carregando a identidade dos pais. É normal o filho, na adolescência, passar por algum tipo de... talvez eu acredito que a adolescência ela é maravilhosa e ela pode ser maravilhosa. Eu tive uma adolescência maravilhosa, mas é normal, em muitos casos, na adolescência, a gente dá aquela, revoltada, dá aquela testada no pai e na mãe, Agora, não estamos falando só de testar, nós estamos falando de opiniões totalmente contrárias, conceitos atravessados. Esse documentário fala que nós estamos prestes a viver, nos próximos 20 anos, a geração mais burra dos últimos séculos. Desculpe a palavra. A geração mais burra dos últimos séculos, gente. Que nós avançamos tecnologicamente, em todos os sentidos, voltando alguns séculos para trás, de formas gigantescas. E nos próximos 20 anos, a geração está estagnando. E então essa estatística fala assim, que até 2010 e 2011, os índices entre
adolescentes e pré-adolescentes de depressão e suicídio, eles eram estáveis, né? Eles seguiam uma estabilidade, um número parecido, né? Porque ela existe, a depressão, ela existe, existem inúmeros conflitos familiares e ela vinha estável até os anos de 2010 e 2011. Entre 2011 e 2013, elas começaram a aumentar de forma cavalar. Muita depressão entre adolescentes e pré-adolescentes, né? Começando a se cortar, ser hospitalizados, tomar remédios pesados. E o aumento foi tanto que o aumento da depressão foi de 62% entre adolescentes de 15 a 19 anos, e observem o número, e 189% entre pré-adolescentes de 10 a 14 anos, a partir de 2011 e 2013. O suicídio aumentou 70% entre adolescentes de 15 a 19 anos e 151% entre pré-adolescentes de 10 a 14 anos, gente. O que isso aponta? Isso é um estudo norte-americano, e ele aponta para o uso de redes sociais, pois foi a primeira geração que teve contato com rede social no ensino fundamental. O ensino fundamental, ele é ali pelo 6º ano, mais ou menos para vocês entenderem, né? Ali inicia o ensino fundamental. A geração Z, dos que nasceram a partir do ano de 1996, é a geração mais depressiva, mais frágil, menos confortável em tomar riscos e desafios. E a cada vez mais eles veem uma diminuição nessa geração de fazer coisas como tirar a carteira de motorista, cada vez menos eles têm entrado em relacionamentos sérios, tudo tem diminuído nessa idade. E a cada criança, cada adolescente e pré-adolescente por trás dela, tem uma família traumatizada, tentando entender o que aconteceu com o meu filho. Aí, quando nós temos crianças, pré-adolescentes e adolescentes, com opiniões totalmente distorcidas, nós estamos nos perguntando, tem uma família por trás, traumatizada, querendo saber o que é que está acontecendo. E aí esse estudo fala que foi nesse período que as crianças vinham, que é nessa idade que elas ficam sozinhas em casa, e elas foram a elas disponibilizados eletrônicos, e elas ficavam nesses eletrônicos, e então acabou desencadeando, né, que eles atribuem a isso. E aí por isso que eu faço uso de rede social, né? E não estou, que nem eu falei para vocês, não estou aqui pregando contra. Estou aqui falando sobre renovação da palavra. Que tudo isso precisa ser julgado, precisa ser avaliado, precisa ser renovado. E aí nós vemos jovens, adolescentes, ativistas, fazendo campanhas, né? E eu na minha rede social particular, né, eu não tenho costume de aceitar menor, porque né, é uma bandeira que eu levanto, então eu acabo não aceitando pessoalmente na minha rede social, mas é uma questão bem pessoal. Mas eu também administro, estou como administradora de 2 contas comerciais, né? E conta comercial, ela é aberta, né? E essas contas comerciais a gente vê, eu nem digo que é pré-adolescente, já vejo criança e tudo que é tipo de coisa postando, criança de 10 anos postando Black Lives Matter. Aí eu olhei assim, te olha, né? O que é essa? Né? Vamos falar que a nova campanha, vamos falar de Unborn Lives Matter, que é não nascidos importam. Né, que eles estão fazendo uma campanha agora, que eles estavam falando de vidas negras importam. Vamos falar de não nascidos importam, né? Que eles estão fazendo. E aí nós vemos publicações de crianças de 10 anos, feministas, 10, 11, 12. E eu fico pensando, nossa, quando eu me assusto, né? E com essas coisas. E aí eu fico pensando, claro,
eles estão? Quem que eles seguem ali, né? Toda essa classe artística, tudo isso para eles eles vivenciam e eles vão seguindo os seus ídolos, as pessoas que eles idolatram, as pessoas que eles consideram, uau, se aquele fulano lá compartilhou isso, se aquela fulana é assim que eu quero ser. Eles têm 10 anos, 11, 12, são crianças. E aí o que eu me questiono com tudo isso é que será que nós estamos nos modernizando ou nos renovando? Porque toda a modernização sem renovação vai nos levar à ruína. Tudo isso que nós estamos vivenciando, tudo isso que está sendo jogado, todos esses avanços que a sociedade tem dado, ela precisa ser iluminada na palavra. Ela precisa ser trazida à luz, ela precisa ser renovada. A modernização, ela precisa ser renovada com a palavra de Deus. Eu falei aqui de Romanos 12, mas se nós formos iluminar, nós vamos renovar nossa mente através de toda a palavra de Deus. E aí nós precisamos iluminar todos esses padrões modernizados com a luz da palavra. E quando eu falo de adolescência, quando eu estava falando para vocês a respeito, tocando, foi algo pertinente que eu encontrei, eu fui uma adolescente muito feliz. E eu sei que nós temos alguns pré-adolescentes, adolescentes sentados aqui, eu fiz as minhas escolhas, eu me converti aos 14 anos. E eu escolhi remar contra a correnteza. Eu escolhi ser diferente. Eu escolhi estar orando enquanto todo mundo ia para a balada. Eu escolhi. Nós temos que iluminar. É possível, sim, vivenciar uma adolescência saudável, sadia. É possível. É possível fazer escolhas saudáveis. Eu escolhi quando eu tinha 14 anos. E eu fui muito feliz por toda a minha adolescência. Nós podemos fazer escolhas. Nós precisamos fazer escolhas, renovando a nossa mente através da palavra de Deus. Nós conseguimos mudar a direção das coisas. Nós não só conseguimos, nós precisamos. Nós estamos mudando lentamente. Mas se nós não renovarmos a nossa mente, se nós não iluminarmos esses padrões modernizados com a palavra de Deus, nós vamos caminhar com a nossa família, com o nosso casamento, nós vamos conduzir a nossa família à beira de um precipício. E eu estou falando aqui, falei um pouquinho mais de pré-adolescentes e adolescentes, mas nós vamos levar o nosso casamento à beira do precipício. Se todas essas modernizações elas não forem iluminadas a palavra de Deus, se não for colocado limite, se não for julgado, se não for avaliado, eu não posso comer, engolir, assim como eu falei da roupa, assim como a gente faz com a música, assim como a gente faz com o que eu assisto na televisão, assim como você faz com todas as coisas na sua vida. Toda essa modernização, ela precisa ser iluminada, ela precisa ser avaliada. Ela precisa ser iluminada com a palavra de Deus. E eu preciso fazer escolhas. Escolher remar e contra a correnteza. Não vos conformeis com esse mundo. Isso quer dizer que eu não vou me modernizar, que eu não vou mais... Gente, isso aqui não tem volta. Não tem mais volta. Você queira, se você não queira, você vai sim ter que aprender. Se você ainda tem alguma resistência, que eu acredito que as maiores pessoas, depois dessa pandemia, elas não têm mais resistência, você não vai, né? Não vai, você não vai ter mais. Por quê? Porque nós precisamos sim, não tem mais como nós ficarmos, mas nós temos sim como levantar muros, nós temos sim como criar cercas, nós temos sim como avaliar, filtrar, escolher, ajudar os teus filhos a escolher, colocar limites, porque eu quero,
uma geração transformada, restaurada, renovada. Eu quero experimentar qual é a boa vontade e agradável vontade de Deus na minha família. Eu preciso crer que é possível viver um pedacinho do céu na minha casa. O seu lar, a sua casa. E como nós vamos viver isso nas nossas casas e nos nossos lares? Através de uma mente renovada. Não se conformando com esse mundo. Fazendo escolhas. Avaliando. Assim como você avalia a roupa. Assim como você avalia a música. Assim como você avalia tantas coisas na sua vida. Nós precisamos julgar e avaliar esse mundo modernizado. Iluminar ele na palavra de Deus e fazer as escolhas para mudar o rumo, mudar a direção, remar contra a correnteza, não se conformar com esse século. Não se conformar com esse século não é não se modernizar, não é não usar um eletrônico, é avaliar, julgar, trazer a palavra de Deus, colocar limites, e entender para onde que isso está nos conduzindo. É não ser manipulado, não ser viciado e controlado por um sistema. Permitir que a gente possa julgar. Amém? Gostaria que o grupo de louvor fosse se aproximando, se subindo aqui. Quando eu falo disso, cada um de nós, eu creio que todos nós cristãos, nós temos um pouquinho, nós temos lá dentro um revolucionário. Quando nós falamos de Romanos 12, nós falamos daquele revolucionário que tem dentro da gente. Quando eu falo em não se conformar com esse século, quando não se conformar e julgar todas essas modernizações sobre avaliar o mundo, é porque nós temos sim um revolucionário. Os jovens e os adolescentes, é possível sim fazer escolhas. É possível sim escolher. É possível sim mudar o curso. É possível sim colocar limites. É possível sim ser transformado, renovado com a palavra, mudar a história. Eu quero dizer para vocês, quando a gente fala, né, que daqui 20 anos, a nossa geração, a próxima geração vai ser uma das mais burras, né? É a que menos vai evoluir. Eu digo, não. Eu vou lutar. Eu vou remar contra. Eu vou trabalhar para que os meus filhos sejam diferentes. E eu acredito numa geração, eu acredito que nós evangélicos, nós temos essa função. Nós temos essa função de julgar, nós temos essa função de avaliar todas essas modernizações, de iluminar elas na palavra e de não fazer tudo aquilo que é padrão, de tudo aquilo que é igual. De não seguir o rumo da correnteza, de remar contra, quando necessário. De lutar lutas necessárias para que a sua casa seja um pedacinho do céu. Para que toda essa modernização não destrua o nosso lar, para que toda essa modernização não destrua aos mais novos, a sua adolescência, sua juventude. Que toda essa modernização não destrua o seu casamento. Que toda essa modernização não destrua valores e princípios arraigados aqui dentro. Porque eu quero colher frutos na próxima geração. Nós não podemos pensar somente no hoje, porque nós vamos mudando devagarinho. Devagarinho. E são nessas pequenas escolhas que nós mudamos o curso das nossas vidas, das nossas famílias. Pequenas e pequenas escolhas. Assim como a sociedade vai mudando em passos pequenos, com as pequenas escolhas que as pessoas vão fazendo diariamente, a sociedade ela vai mudando. Assim, nós cristãos
vamos remando contra a correnteza, como revolucionários de pequenos em pequenos passos, fazendo escolhas diárias para que nós possamos viver na nossa casa um pedacinho do céu. Amém? Gostaria que vocês colocassem em pé. E eu quero te encorajar no seu lugar mesmo. Você encontrar lá dentro do seu coração esse revolucionário de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século, para que nós sejamos renovados, transformados na nossa mente. Vem, Deus. E eu gostaria que você encontrasse lá dentro do seu coração. Nós precisamos renovar as nossas mentes, segundo a palavra de Deus. Que tudo que nos cerca, julgar, avaliar e transformar a nossa casa num pedacinho do céu. Senhor Deus, vem, Paizinho, vem sobre as nossas famílias, vem sobre os nossos lares, vem sobre as nossas casas, Pai. Paizinho, derrama de ousadia sobre as nossas vidas, para que nós possamos estar lutando, que nós possamos estar remando contra a correnteza, Deus. Vem, Paizinho, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, jovens, adolescentes, Paizinho, e transforma-nos pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, ajuda-nos, faz-nos fortes. Senhor Deus, faz-nos fortes, para que nós venhamos estar lutando, permitindo que o Senhor entre nas nossas casas. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Deus. Sim, Paizinho. Se você está com a sua família aqui, gostaria que você desse a mão e que vocês orassem juntos nesse momento. E infelizmente, se você está sozinho, eu não posso pedir para você abraçar ninguém ou dar a mão para ninguém. Somente se você está com os seus familiares aqui. Eu gostaria que vocês orassem agora. Nós vamos estar louvando. Nós vamos estar adorando um pouquinho agora, para encerrar. E eu gostaria que você orasse com a sua família. Que você orasse. Que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a tua casa seja um pedacinho de Deus, do céu. Paizinho, vem. Ore com a sua família, ore. Se você é pai, ore por mãe, ore por seus filhos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Abençoa as nossas famílias, Pai. Dá-nos forças para remar contra a correnteza, sermos revolucionários, marcar uma geração, fazer as escolhas certas, iluminar todas as coisas à luz da palavra, Paizinho. Por isso vem, derrama da tua graça, da tua proteção sobre as nossas vidas e as nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. Necessita mais de ti. Cante, renova-me, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de